Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos humanos e espirituais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom dia. Dormiram bem? Oh, graças a Deus, né? Eu também, graças a Deus, na presença de Deus, nesse lugar. Eu gosto muito de Vinhedo, sabe? Eu gosto, né? Sempre frequentei aqui, sempre vim aqui, mas eu gosto da cidade, eu gosto do clima. Acho um lugar muito beneficiado por Deus, né? E é sempre uma alegria estar aqui com vocês. É sempre uma alegria viver estes momentos. Me deram hoje um tema para falar um pouquinho sobre Sara e Tobias, né? E vou partilhar um pouquinho com vocês, porque mesmo não estando só casais aqui, né, mas tem pessoas que são casadas, né? Então eu quero trabalhar, né, com vocês na palavra nesse sentido, né? Trazer para vocês um pouco daquilo que é essa espiritualidade de Sara e Tobias. Não sei se vocês sabem, mas Sara e Tobias é uma espiritualidade de vida, é uma forma de ser, né? Não são só duas pessoas, somente duas pessoas. Somente duas pessoas seria muito pouco, mas é um jeito de ser, uma forma de ser na nossa vida, casado ou não, é uma forma de ser. Diz assim, né? Vamos ver se eu lembro esse ditado. É um ditado muito antigo, eu sou jovem, não sou capaz de lembrar esses ditados antigos. Mas é do couro que se faz do couro se faz o cordão, do couro se faz alguma coisa assim, né? Do couro se faz... Olha, lembrou, muito bem. Achei. Do couro se faz a correia, né? Então, eu quero dizer isso, né? Eu quero começar com esse princípio para você. Do couro se faz a correia, né? Então, se você quer viver uma vida no caminho de Deus, você aprenda que do couro se faz a correia, né? Então, quer dizer, esse é um princípio fundamental na nossa vida. Mas daí o que você está querendo dizer com isso, César? É que, por exemplo, hoje você é assim por causa do teu pai com a tua mãe. Eu vou responder para você não, porque meu pai não foi exemplo e minha mãe, os dois não eram ligados à igreja. Hoje a minha mãe segue, né? Mas eu tenho uma avó que rezava. Então muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu venho na igreja, mas não tem ninguém da minha família assim. Vá procurar que você vai achar alguém lá do teu antepassado que rezava muito. Que tinha um temor de Deus, né? Alguém tinha lá. Então aquele coro lá não foi um coro à toa. Se fez uma correia hoje, que nós somos frutos, né, da oração de alguém que nos amava ou que nem não nos conhecia, porque assim diz assim: a maldição ela dura 5 gerações segundo a palavra, mas a bênção, não sei se sabem, mas a bênção dura 1000 gerações. Você entendeu? 1000 gerações. 1000 gerações dura a bênção. 5 dura a maldição. Então, se eu tenho maldição, 5 gerações de maldição, eu tenho 1000 de bênção. Nós estamos no lucro, né? Então, essa bênção fez recair para a gente estar aqui hoje nessa comunidade, recebendo a palavra de Deus, sendo alertados por Deus, Deus direcionando a nossa vida.
A história de Sara e Tobias era uma história inicialmente um pouco trágica, né? Por que trágica, né? A mulher queria casar, casava, ficava viúva, casava, ficava viúva, casava, ficava viúva, casava. Quando estava no quinto, já o sexto com o sétimo não estava, acho que estava com medo, já falava, vou casar com essa mulher, se puser eu na fila eu estou frito, né? Já vou ser empacotado já, né? Porque vinha lá, quando casava, vinha um demônio chamado Asmodeu e Pófete, né? Matava. Eita, viúva de 7 maridos, né? Então, como eu disse, né? E do couro se faz a correia, muito bem lembrado, né? Por que isso não aconteceu com Tobias? Não só porque Tobias era um homem de Deus, porque Tobias era um homem de Deus. Quando ele chegou na casa de Raguel, né, onde morava Sara, né, ele chegou com uma companhia junto com ele. Quem que estava com ele? O anjo Rafael, né? Estava ali, né? Foi junto. Ele estava bem acompanhado. Mas por quê? Porque um homem desse, né, estava ali tão bem acompanhado? Porque um homem desse já chegou, né, com uma presença especial, chegou diferenciado de outros homens. Antes de falar dos outros homens, eu quero falar de um homem. Como eu falei, do couro se faz a correia, eu quero falar de Tobite. Tobite é o pai de Tobias. E olha, que homem que era esse Tobite. Eu vou assim, dar uma pincelada, porque no livro de Tobias, 7 livros falam só de Tobite, né? De tão virtuoso que era esse homem. Só para ter uma ideia, Tobites, ele era da tribo de Neftali. Ele foi levado no cativeiro, né? E nesse cativeiro foi disposto, foi vivida uma vida muito, muito sofrida. Porém, o povo do qual fazia parte Tobite não era um povo que adorava um Deus verdadeiro. Na verdade, né, eles adoravam um Deus, né, falso. Mas qual era a peculiaridade desse homem? Já muito jovem, enquanto o povão ia lá, vamos dizer assim, lá para o Saravá, né? O povão dele ia lá para o Saravá, Tobite não ia. Tobite ia para o templo adorar o único Deus, o Deus verdadeiro. Ele não foi na fiuza dos parentes dele. Ele temeu ao Senhor e reconheceu o Senhor, o único Deus. E desde muito jovem, esse homem era um homem aperreado na oração. Rezava mesmo. Era bom de oração. Era um homem de louvor. Se você ler Tobias 1, 2 e 3, você vai ver. Ele dava dízimo. A cada 3 anos ele juntava 10% de tudo que ele tinha, possuído em 3 anos, e dava tudo ao templo, 10%. Ele recolhia ao templo, ao tesouro. Ele era um homem que dava esmola. Era uma pessoa misericordiosa, visitava os doentes, enterrava os defuntos. Ele fazia de tudo isso. Quando a pessoa já estava para morrer, ele ia lá e já chama Tobite, porque ele ia lá e enterrava. Quando você lê o livro de Tobias, você vê que o pai de Tobias era um homem que já, desde então, desde a sua tenra juventude, era um homem
que praticava as obras de misericórdia, dava esmola, servia a Deus, enterrava os defuntos, cuidava dos doentes, era uma pessoa misericordiosa. Então, desde a tenra idade, ali existia um coro que fez o cordão, que é Tobias. Ontem, na nossa partilha, eu já falei muito dos valores que a gente recebe. A gente recebe muita coisa negativa da geração em geração, mas tem muitas coisas positivas que a gente carrega junto com a gente. Não é tudo ruim, não é verdade, gente? Tem muita coisa positiva. E assim foi a vida de Tobit. E Tobit, ele foi transmitido tudo isso para o filho. E eu queria parar aí só para dizer algo importante. Como eu disse anteriormente, a gente às vezes fala assim: nossa, eu não tive nenhuma base religiosa. Eu também não tive. Acabei de testemunhar isso para você. Meu pai era tudo de bom: maçom, espírita, macumbeiro, pingaiudo, um monte de coisa. Tudo que vocês têm é direito. Tudo coisa boa. Família inteira, tudo das macumba. Porém, como eu disse, eu tive uma avó que rezava. E eu também soube lá atrás que a minha bisavó, a minha tataravó também rezava. Inclusive, se você entrar dentro do meu carro, tem um terço daquelas continhas de semente de capim, né, que fala, né, aqueles tercinhos. Eu tenho assim, eu para não perder as oportunidades, eu tenho um terço no bolso. Se eu esqueço o terço do bolso, eu tenho um terço do carro. Se de repente não está nem o do bolso nem do carro, eu tenho o terço da mochila. Se eu perdi os três, eu tenho o terço no dedo. Então vocês veem que eu sou uma pessoa que não dou brecha para nada, né? Estou armado, de um jeito ou do outro eu estou armado. E se acontecer de não ter aqui, nós conta no dedo também, mas não tem problema. Mas aquele terço que fica no meu carro, eu faço para assim, pra trazer memória da minha tataravó. Minha tataravó, ela era uma mulher de muita religião. E disse que ela tinha um terço desse. Ela tinha 12 filhos. O meu tataravô que começou a enveredar para o espiritismo. Mas ela conservou os meus 12 tios, bisavós, tios e tias, na fé, carregando aquele tercinho, porque moravam no sítio, não tinham tanta oportunidade para missa. Mas ela carregou naquele terço. Então, eu tenho um terço desse para rememorar um pouquinho meus antepassados também, né? Que inclusive, quem daqui já é família de Vinhedo há muitos e muitos anos, já ergo o braço. Olha, se tem alguns aqui, né? Eu tenho meu tio, né? Meu tio avô, meu tio bisavô foi aqui, tinha até o posto, o seu Cristiano Bueno Quirino, né? Alguém que você conheceu, foi até vereador aqui, né? Morou, faleceu e é enterrado aqui em Vinhedo, né? Era um dos, né? E inclusive o Edson, que trabalha lá de voluntário na TV Século XXI, é meu primo, né? Tem uma cabeça branca lá, né? Tem bastante cabelo, diferente de mim, né? Mas tudo bem. Mas são coisas que a gente traz da geração. E eu queria dizer para você que acha às vezes que não tem nenhuma geração santa, você tenha certeza de uma coisa: você tem mil gerações de bênção. Você está dentro da 1000 gerações de bênção. Se você tem alguma maldição, pela palavra quero dizer, você tem mil gerações de bênção. Então fala isso para o teu irmão: você tem 1000 gerações de bênção. Sabe,
isso é importante a gente crer, porque e tomar posse, porque você vê, a gente às vezes se liga muito mais nas coisas ruins do que as coisas boas. É verdade ou não? Às vezes, né, a gente fica, uma notícia ruim, a gente fica em cima da notícia ruim, né, e a gente não propaga aquilo que é bom. Eu sei que tem coisa ruim, mas tem coisa boa também. Amém? Então nós temos que pegar aquilo que é bom e cultivar o que é bom. Então, se você achava que não tinha nenhuma raiz católica, raiz de fé na tua família, na tua vida, você está enganado, porque você tem aí 1000 gerações atrás de você aí, né, 500 que seja, mas tem gente boa atrás disso daí, tem gente boa lá na sua casa, não é só gente ruim não, tá bom? Tá bom? Tem gente boa e que fez você estar aqui hoje. Então repita comigo: eu estou sob a bênção do Senhor. Sabe por quê? Tobias era esse homem que ele assumiu a bênção, que foi o espelho da vida do pai. Ele olhou para o pai e espelhou naquela bênção que o pai transmitiu para ele. Daí você vai falar: mas aqueles 7 que morreram lá, será que eles não tinham bênção na vida deles? Acredito que até poderiam ter, mas eles não quiseram viver pela bênção. Os 7 maridos anteriores de Sara, eles foram mortos pelo demônio Asmodeu, porque eles não viviam na presença de Deus. Eles viviam no paganismo. Eles viviam no pecado. Então, o segundo princípio que eu quero trazer para vocês, depois da bênção, é isso. Se a gente não vive um princípio divino na nossa vida, o princípio de santidade, assume a bênção de Deus, o anjo do mal, ele vai querer corromper a nossa vida. Porém, se nós assumirmos a graça e a bênção de Deus, que percorre a nossa geração também, porque não é só coisa ruim que tem na sua geração, mas coisa boa. Se você assumir isso, se você assumir a tua vida de santidade, eu vou dizer para você: nenhum mal te atingirá. Amém? O que diz o Salmo 90? Caiam 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas se você é uma pessoa que não vive de acordo com a palavra de Deus, se você está afastado da igreja, se você não é uma pessoa de oração, pode se preparar que os modelos vai pintar e bordar em cima da tua vida. Porque você está desprotegido, porque você está despreparado, e nós precisamos nos preparar. E o que nos prepara é a vida de oração, e o que nos prepara é a proximidade na palavra de Deus. O que nos prepara é a vivência em comunidade, é onde a gente pede para o irmão orar por nós. O que nos prepara é viver a caridade. Isso são coisas que vão matando as obras do mal. Por que Tobias teve êxito no seu casamento com Sara? Não só porque ele tinha um pai que orava, mas porque ele seguiu o exemplo do pai dele, e ele era um homem temente a Deus. Amém, meus irmãos? Então você fala assim: minha família é toda desconjuntada. Então comece a partir de você agora. Amém? Porque se você começar e você ensinar os teus filhos, e os teus filhos vão ensinar os filhos dos teus filhos,
Nós temos que começar. Se deu tudo errado até hoje, nós temos que começar. Tem que começar uma hora, tem ou não tem, gente? Tem. Ah, mas eu tenho lá, meu marido é um cabeça dura, não vai entender, não entende nada dessas coisas, não quer saber da igreja. Minha mulher não quer nem saber. Não tem problema. Começa você. Começa você. Seja temente a Deus. Comece nesse momento a viver esse remédio. O remédio para nós é estar na presença de Deus. Porque nós, sem a graça de Deus, nós não somos nada. Vocês entendem? Nós, sem a graça de Deus, nós não somos nada. Graças a Deus, na minha vida, entendi isso, né? Graças a Deus, tenho um casamento já de 28 anos. Namoramos 6 anos, né? Temos a nossa filha biológica que serve ao Senhor. Agora, se eu não tivesse buscado em Deus, se eu não tivesse aprendido o que é fazer a rédea curta e chegar no caminho que tem que chegar, ia colher algum fruto? Sim ou não? Não. Então, eu queria falar isso. O sucesso, né, do casamento de Tobias e Sara. Porque diz que na hora que Tobias casou com Sara, o Asmodeu, ele veio já até com porta-bandeira, né? Que a escola de samba dele lá, tudo, já vou matar mais um, né? E veio. Mal sabia que o anjo Rafael estava junto. E diz a palavra assim, que o anjo Rafael catou Asmodeu, jogou Asmodeu lá no deserto. O que quer dizer isso? Que quando você está em Deus, o demônio toma um pontapé que vai lá para a ponta do rio. O demônio não tem poder sobre a tua vida. O demônio não tem poder na vida das pessoas que buscam a Deus. O demônio não impera. O demônio não mata. Se você vive na presença de Deus, nenhum mal te sucederá. Diga isso para o teu irmão. Se você vive na presença de Deus, nenhum mal te sucederá. Nenhum mal. Foi o que aconteceu com Tobias. Tobias teve essa experiência porque o pai dele transmitiu isso para ele. E eu queria dizer uma coisa muito séria. Eu não sei se testemunhei ontem sobre o jejum. Falei aqui, eu falei na sexta. Eu falo tanto que eu não sei, né? Tem que eu digo que eu falo onde eu falei, o que eu falei, né? Uma que também não sou eu, é Deus que fala, né? Mas a gente fica meio passado, a gente sabe que falou, né? Então, eu falei na sexta-feira e lembrei do episódio. Minha mãe estava junto, né? E ela conferiu. Eu era solteiro ainda. E nós fomos orar por uma pessoa, despretensiosamente, mas Deus sabe das coisas, né? Então tinha a mãe de 80 e tralalá, sentada assim, e a filha, que era 50 anos, mais ou menos, estava ali. Nós fomos orar primeiro para a filha. Eu e mais 3 pessoas estávamos orando. E daí, Deus deu uma palavra de ciência. Porque aquela mulher tinha uma doença que médico não encontrava. Tinha uma vida atormentada.
A ciência não tinha conclusão. As pessoas que viviam também não tinham conclusão. É uma pessoa. E daí, na hora da oração, foi revelado que a mãe havia feito um pacto com o demônio para nascer essa criança. E a hora que veio essa palavra, a mulher de 83 anos, ela dava cambalhota assim, olha. E na hora que fui eu, porque eu era o mais jovem, tinha 18 na época, né? Agora tenho 19, né? Brincadeira. Eu tinha 18 na época. Os outros já eram mais velhos. Então fui eu catar. Mas tomei uma sova de couro que eu vou dizer para vocês. Inicialmente a Bebe me passou, não foi o demônio, né? Tinha a unha comprida, arranhou todo o meu rosto aqui. Pegou eu para a camisa e me levantou para cima e me jogou. Porque a força de uma pessoa possessa do demônio é descomunal. Quando ela me jogou, ela tinha uma poltrona grande, ela pegou com uma mão a poltrona e ia jogar a poltrona em cima ainda. Bom, para concluir aquele momento, tinha uma das senhoras lá que teve a palavra de ciência, e a palavra de ciência dava o trecho do Evangelho que Jesus, também os apóstolos lutavam com o demônio, não saía o demônio do corpo da pessoa. Jesus veio, repreendeu o demônio, expulsou o demônio, e daí repreendeu os discípulos e falou assim: esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então nós tivemos que encerrar uma oração de 6 horas de duração, pelo menos 1h30 de couro eu tomei, né? Porque eu fui machucado para minha casa, né? Quebrou a sala na casa da mulher, quebrou, porque o demônio não brinca em serviço não, viu? Né? Não pensa que o demônio... E o demônio estava incutido na vida daquela família, por força de um pacto. Então nós voltamos para nossa casa e jejuamos. E daí fomos fazer oração no outro dia. Em 15 minutos o demônio foi embora do corpo da mulher, por força do jejum. Então isso é uma prática de oração, para dizer assim: aquele que vive uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma vida na presença de Deus, ele não precisa temer, porque não há demônio que possa derrubá-lo. Amém? Porque não é você, mas é o próprio Deus que vai à tua frente. Por que os outros 7 morreram? Porque eles eram... Eu não encontro outra palavra para dizer, não tenho nada contra samba, mas eles eram a turma do samba, né? Que vivia o paganismo na vida deles. Eram pessoas que não eram preparadas em oração. Então, eu quero chegar a uma conclusão. Você quer ter libertação no teu casamento? Comece você a orar. Ah, mas já oro. Ora mais então. Reza mais. Busca mais a Deus. Oferece jejum. Porque é uma coisa meio difícil de fazer jejum, mas faça jejum. Às vezes não é só o jejum do alimento, mas o jejum da língua. Não sei, né? Adota uma prática de jejum, né? Vá servir a Deus. Tem muita gente se afundando nas doenças emocionais hoje. Sabe por quê? Porque tem muita coisa boa para dar, mas não sai de dentro de casa. Entendeu? E eu garanto que se saísse dentro de casa e fosse ajudar os pobres, aqueles que necessitam, vir servir a Deus na igreja, orar na casa das pessoas, essa pessoa ia ser curada pelo serviço. Mas fica lá moitado. Eu nem sei porque entrou essa parte agora, porque eu não ia falar, mas tudo bem. Acho que alguém está precisando ouvir aqui isso.
nós não podemos recuar. Nós precisamos viver na nossa família uma vida de penitência. Nós temos que... Porque vocês pensam, aqui eu queria depois dizer uma coisa para vocês que é muito séria. Eu preparei essa pregação justamente para trazer a vocês esse entendimento também, né? No livro de Tobias, ele foi escrito depois da diáspora, dentro do tempo. O que é a diáspora? Era o povo que era judeu, eles dispersaram e fizeram as suas pequenas tribos. E com as suas pequenas tribos, eles começaram a viver um paganismo. Era um judeu, mas não era, né? Parece o tempo de hoje. Cada um tem a sua vidinha. Você conversa com alguém, qual que é a sua religião? Ah, eu sou católico. É até engraçado, né? Esses dias eu vi um absurdo de uma mulher que estava lá na internet, na Jovem Pan, e ela falou assim: olha, eu sou católica, mas aceito o aborto. Só pelo fator dela aceitar o aborto, ela não pode entrar na fila da comunhão, porque ela já é uma excomungada. Ela não é católica coisa nenhuma. Ah, eu sou católico, mas acredito em benzimento, acredito... Você não é católico porcaria nenhuma. Ah, eu sou católico, né? Mas eu acho que não tem nada a ver esse negócio. Se a pessoa quer ser gay, que seja feliz. Você não é católico coisa nenhuma. E não entra na fila da comunhão se você pensa desse jeito. Não apareça na igreja se você pensa desse jeito. E como no tempo da diáspora, que aconteceu lá em Tobias, lá em Sara e Tobias, aqueles 7, era 7 que tinha essa cabeça secularizada, essa cabeça relativizada que hoje nós temos na nossa sociedade. Ah, eu sou católico, mas o que é importante é ser feliz. Depende. Depende qual é a felicidade que você está fazendo. Depende se essa felicidade que você está vivendo está trazendo desgraça para outro. Não é felicidade. Ah, o que vale é ter prazer. Depende desse prazer. Vocês entenderam porque o demônio pegou aqueles 7? Não pegou porque queria matar, porque era dele já. Ele pegou o que era dele. O demônio pegou o que era dele já. Porque com a cabeça, eu quero trazer para o dia de hoje. Hoje nós vivemos a nova diáspora na nossa sociedade. Onde aquilo que eu falei ontem, o que nós aprendemos que era certo, hoje é errado. E o que é errado, aprendemos, hoje é certo. As coisas estão nos avessos. Ora, o demônio vai recolher. É muito belo falar do céu, mas quero dizer também que existe o inferno. Existe. Existe o demônio. Tem gente que fala que não existe. Existe. E existe o inferno. Se alguém que diz católico falar que não existe demônio, que não existe inferno, pode dizer para essa pessoa, você não é católico. Porque a nossa fé católica nos ensina isso. Amém? Então existe o inferno. E o que você quer? Uma passagem curta que temos aqui, mas tem uma eternidade lá no inferno.
Então hoje te dá claridade. Por que o Asmodeu não pegou o Tobias e por que ele pegou os outros 7? Porque muitas famílias estão rodando hoje e muitas não rodam. Porque eu quero dizer para você, se impera numa família o temor de Deus, se impera numa família a graça de Deus, nenhum mal. Caiam 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora nós precisamos refletir, né? E começar a entender mais profundamente o porquê. É bom a gente lembrar que Rafael quer dizer aquele que cura. O significado do nome Rafael é aquele que cura. E Rafael, ele realizou 2 curas nessa passagem de Sara e Tobias. Uma cura foi porque Tobit estava deitado, dormindo, o passarinho fez cocô, caiu no olho dele e ele ficou cego. Mas o anjo Rafael, o que fez com o Tobit? Curou ele. A coitada da Sara, que era viúva 7 vezes, plenamente viúva, né? Ela teve um matrimônio sólido e liberto. Por quê? Porque Rafael, na presença de Tobias, realizou grande libertação na vida dela. E quero dizer que todos nós temos o nosso anjo. Você quer vencer o Asmodeu, né? O Asmodeu hoje está destruindo as famílias. O Asmodeu hoje está trazendo o adultério. O Asmodeu hoje está trazendo as brigas. O Asmodeu tem produzido as divisões, as invejas, as intrigas e tudo que é mais. Tobias, ele era um judeu piedoso e com oração e jejum ele aprendeu e foi orientado por Rafael a viver uma grande libertação a partir do momento que ele se tornou esposo de Sara. Eu queria dizer aos casais agora, você que é casado, existem 2 pontos que não podem faltar para o casal. O primeiro ponto é o desejo de buscar a Deus. Mas aí você vai perguntar de novo, mas eu estou sozinha aqui, eu estou sozinho aqui. Começa por você. Amém? O mal se espalha, sim ou não? Agora você duvida que o bem pode se espalhar muito mais que o mal? Então,
São coisas que o demônio quer fazer a gente pensar que não. Vocês percebem que às vezes a gente tem uma coisa dentro de nós, que a força do mal parece que é mais forte do que a força do bem? A gente não fala isso, mas tem uma coisinha dentro de nós que parece que foi colocado isso. Ontem eu li aquela passagem de Miguel que jogou o dragão do céu com seus assecras tudo aqui na terra. Mas não se esqueça o seguinte, que quem criou a terra foi Deus. Então até a terra onde o dragão pisa não é dele, é de Deus. Então Deus é muito maior. Sabe por que a gente tem esse sentimento escondido dentro da gente que o bem, que o mal é muito... Não fala às vezes que o bem é fraco, mas que o mal é terrivelmente forte? Porque o demônio quer que a gente acredite nisso. Porque o bem é milenarizamente, sei lá, infinitamente maior do que o mal. Amém? E se de repente o mal convencer você que não vale a pena usar essa arma que você tem, é mais tranquilo. Porque essa arma que você tem, que é o poder de Deus, ela fulmina o demônio. Amém? Como eu disse para vocês, 6 horas de oração. Com o jejum, 15 minutos. Entende? São 360 minutos de sofrimento, sendo que com o jejum, 15. Nem 5%. Nós precisamos nos apossar do bem, como Tobias fez. Tobias foi com medo para esse casamento? Sim ou não? Não, ele foi certo. Tobias foi certo. Ele tinha certeza que iria vencer, porque era o poder de Deus. Porque se ele tivesse medo, ele já tinha batido, já tinha corrido e retirada. Ele podia estar sofrendo porque ele viu que o negócio era complicado, mas ele não arredou, ele foi. Entenderam? Foi corajoso, né? Sabia que ele poderia ser o 8º da lista. Poderia, mas no fundo ele sabia que aquilo que o pai dele tinha feito ele viver, e aquilo que ele vivia era muito maior do que o mal que poderia sobrevir sobre ele. E ele já chegou na câmara de núpcias rezando. É ou não é? Já chegou. Nós precisamos ser... Eu comparo a nossa vida de oração que nem um jogo de futebol. Às vezes o cara está lá no banco de reserva, o técnico falou, agora você vai entrar. Ele entra direto? Sim ou não? Ele vai lá e corre de um lado para outro, aquece. Porque se ele entrar direto, ele vai cair numa cãibra lá no meio do jogo. Então ele aquece. Gente, vocês precisam estar sempre aquecidos na força do Espírito Santo. Porque tem uma hora que você vai entrar no campo. Porque tem uma hora que você vai entrar na batalha. Tem sempre uma luta, um sofrimento, uma adversidade para a gente enfrentar na nossa vida. Porque da mesma forma que Tobias, ele enfrentou uma adversidade na vida dele, viu? Nós temos adversidades na nossa vida. E nós precisamos estar aquecidos, porque senão vai dar cãibra, a gente vai cair, a gente não vai levantar. É o que tem acontecido com muitas pessoas que até vêm na igreja, mas não tem essa vigília, essa vigilância. Vem na igreja, mas é que nem
uma missa de corpo presente, né? A missa de corpo presente, o defunto está lá, mas não está ao mesmo tempo, né? Tem gente que vem na igreja, tá, mas não tá, né? É que nem aquela propaganda do Denorex. Quem que lembra dessa propaganda? Parece, mas não é. Vocês só deram risada, né? Ninguém quer falar se lembra, porque o negócio é antigo que nem existe mais, né? Mas não é do meu tempo, não se preocupe. Então, tá cheio de cristãos que parece, mas não é. Os 7 que estavam lá na fila que morreram, parecia, mas não era. Mas tinha uma cabeça ali secularizada, né? Tudo pode, tudo beleza, tudo legal, pode, sem problema. Aí vem onde vai parar. Cuidado com o secularismo. Cuidado, gente. Nós precisamos colocar a nossa raiz em Cristo nosso Senhor. Amém? Nós precisamos nos firmar cada vez mais em Deus, em Cristo nosso Senhor, e nos valores do Evangelho. Está tudo escrito, gente, não tem dúvida. Está tudo escrito. Tem muita gente querendo que a gente desista da nossa fé cristã. Tem muita gente olhando para você e vai dizendo assim: vamos ver até quando vai aguentar. E não odeio essas pessoas que pensam assim. Eu achei engraçado esses o padre diz, né? Que tem gente, de vez em quando a gente tem uns amigos, né? Que vem dar uns abraços, mas é abraço de tamanduá, né? Com aquelas unhas assim, né? Você não tem uns amigos que tem aquele zoinho que dá meio risada assim, né? Gente perigosa, rapaz. É aquele zoinho que dá risada, gente meio perigosa, viu? Tal, cuidado. Parece, mas não é. Vocês entendem? Nós temos que viver debaixo da mão de Deus. Não tem por onde, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É preciso ter cuidado com os asmodeus de hoje, viu? Tem gente que quer sugar nossa fé cristã. Pode ver, quando você chega na sua casa, sempre tem um pronto com uma pedra para tacar. Sempre uma coisa que vem, sempre uma dificuldade que quer vir de encontro. Mas nós não podemos nos deter. Nós precisamos fazer a experiência de Tobias. Fala isso para o teu irmão. Você precisa fazer a experiência de Tobias, meu irmão. Qual foi a experiência de Tobias? Tobias tinha uma armadilha pronta para pegar ele. Tinha ou não tinha? Mas ele pegou a armadilha. Entende? Por quê? Porque ele era um homem de oração e temente a Deus. Ele é um homem de oração e não tinha o rabo amarrado com o diabo. Um dia nós estávamos orando por uma pessoa também possessa, e veio um curioso junto na hora da oração, porque tem gente que tem medo e sai correndo.
Mas tem gente que tem medo, mas é curioso, quer ver. Daí, essa pessoa chegou à frente, quis dar e pôs a mão. Sabe o que a pessoa possessa falou? O que você quer fazer comigo? Se você já trabalha comigo, seduzindo as mulheres pelo olhar. Ele tirou a mão da pessoa na hora e saiu correndo dentro da igreja. Nós não podemos ter um rabo amarrado com o diabo, não. Viu? Eu gostaria de aconselhar muitos aqui a irem à confissão. Não porque você está olhando para a mulher ou está olhando para o homem, não é isso. Mas por causa dos nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos arrepender e confessar dos nossos pecados. Porque senão a gente fica com o rabo amarrado com o diabo. Entenderam? É sério. Estes dias eu recebi um telefonema. Não é telefonema, eu recebi um zap. E daí quando eu vi, era uma pessoa que há muito tempo eu não via. Falei: César, ora pelo meu pai, porque ele já está com falência múltipla dos órgãos, já não tem saída. Mas ora por ele. Falei: vou orar. E fui orar. E daí, mas eu fui orar e eu vou confessar uma coisinha para vocês. Falei: mas eu vou rezar para ele. Ele é um herege. Ele não acredita na igreja. Já fez chacota de mim. Tirou a mulher dele de dentro da igreja. Daí fiz uma lista, né? E daí Deus falou assim: e manda o padre atender ele. Daí eu mandei um zap para a filha dele, falei assim: eu podia enviar um padre para dar unção dos enfermos para teu pai? Só que eu não falei nada para o padre. Só pedi para o padre ir lá. O padre foi na UTI. E daí o padre veio falar comigo. Falou: César, a hora que eu cheguei, ele estava esvaindo em sangue. Era uma hemorragia que não parava mais. A hora que eu fui dar unção para ele, me veio uma certeza que aquele homem era indigno. E que tinha pecados que podia levar, que ele já estava condenado para o inferno. Daí, existe um termo canônico que diz assim: periculus mortibus misericordium, né? A misericórdia de Deus no perigo de morte. É quando o padre sabe que aquela pessoa é um apóstata, que nem deveria receber a unção dos enfermos, porque não teria jeito humanamente, mas que ele, no momento que ele ia não fazer, ele teve uma intuição que deveria fazer. Então, periculum mortis misericordium. Foi o que aconteceu com o bom ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não tinha nenhum mérito para entrar no céu. O padre falou assim: na hora que eu fui guardar o óleo, as coisas,
que eu ia só dar uma benção. Eu evoquei essa condição que a igreja me dá e eu fiz a unção dos enfermos dele, César. Eu falei, Deus tem coisa atrás disso, porque só o padre não sabia, eu sabia aquilo que esse homem era, né? Que tem uma cabrita grande ali, né? O negócio era feio mesmo. Resumindo, o padre virou as costas, o homem saiu da UTI. Está se recuperando. Estava com falência múltipla dos órgãos. Talvez ele venha agora para a conversão, para ele ir para o céu. É o que é o meu entendimento hoje. Porque Deus dá um espaço, né, para a conversão. Vocês veem como é sério. Que a gente não é só feito de corpo, não. Que a nossa vida, ela é essencialmente de Deus, e Deus quer resgatar a nossa vida. Não tenho dúvida que aqueles 7 homens que morreram, Deus queria salvar a vida deles, mas eles estavam com a cabeça contaminada, poluída pela secularização, poluída pela relatividade que acontece hoje na nossa vida. Uma amiga me ensinou algo que é maravilhoso, eu nunca mais me esqueço. Ela chamava Madalena. Que um dia nós conversávamos sobre salvação e ela falou: César, salvação é uma pérola preciosa que nós temos na nossa mão. Que tu podes guardá-la, que tu podes jogá-la. Está na tua mão. Se tu estás aqui nesta manhã e viestes aqui nesse encontro, é que Deus quer te libertar destes demônios e quer resgatar na tua mão essa pérola preciosa que um dia Ele te deu quando te criou. Amém? Principalmente para você que está aqui, que falou: minha vida não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que está aqui: sua vida tem jeito porque ela está nas mãos de Deus e Deus veio falar com você hoje. Toma essa pérola na tua mão nesta manhã. Toma esta pérola na tua mão, arrepende-te dos teus pecados. Levanta-te e anda, diz. Quando os apóstolos entraram no templo e tinha aquele homem coxo, e ele pediu uma moeda, e os apóstolos deram muito mais que uma moeda, dizendo: ouro e prata eu não tenho, mas que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém? Deus está dando o melhor para você nesta manhã. Está dando a oportunidade de você rever a sua vida, rever os seus conceitos e começar uma vida nova. Tem gente aqui dentro que Deus tem tido uma paciência muito grande. Não posso falar que é a paciência de Jó, porque a paciência de Jó foi ele que deu. Eu acho que o primeiro da fila sou eu. Mas queria dizer para vocês: é tempo de Deus para a tua vida. Amém? É tempo de libertação para a tua vida.
Se houveram 7 derrotas, hoje é a 8ª vitória, no nome de Jesus. Fala para o teu irmão, é tempo de Deus para a tua vida, meu irmão. Se houveram 7 derrotas, hoje é a 8ª vitória, porque Deus está falando contigo. E é isso que nós queremos clamar a Deus, pedir a Deus neste momento. Está difícil lá na tua casa? Hoje você aprendeu que contra todo esse demônio é palavra de Deus, é oração, é jejum, é penitência, é caridade. Se você acha que a tua vida está ruim, vai no hospital e visita um doente. Você acha que não está bom as coisas, dá uma passeadinha por aí que você vai achar coisa pior. É ou não é? Acha. É tempo de Deus para a tua vida. É o novo de Deus. Eu queria orar no final desta pregação. E depois do intervalo nós vamos orar mais. Porque nós precisamos pedir a força de Deus. E eu quero dizer para você, nesse momento, isso. Não trate as coisas como o samba do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Que daquele homem não sai uma coisa boa também, né? Só porcaria. Deixa Cristo te levar. Amém? A vida não leva ninguém, não. A vida não leva ninguém. Vamos pedir a Deus essa graça sobre nossa vida, de uma vida nova. Da mesma forma que José Augusto saiu da UTI e hoje está vivo, Deus está dando um tempo para a conversão. Esse é tempo de conversão para a nossa vida também, porque acho que a história da nossa vida, nós já atravessamos muitas coisas difíceis, sim ou não? Que parecia que a gente não ia sair dessa, né? E acabou saindo e está aqui, né? Ah, mas está assim, assado, mas está aqui. Sabe quem conservou esse fiozinho que você acha que tem? É Deus. Esse fiozinho é Deus. Amém? Nossa, meu casamento quase. Ah, mas parece que está tudo perdido, não tem mais jeito. Parece. Mas para Deus tudo é possível. Só que nós temos que ser com Deus. Amém? Tem gente que quer que ore, mas não quer orar. Aqui não tem esse problema, aqui a turma é de oração mesmo, né? Mas tem gente que não quer. Quer que ore. Eu quero dizer para você, diz em Crônicas 5, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, dobrar os seus joelhos, ouvir e sararei a sua nação. Então eu quero dizer para você, se você se dobrar na presença de Deus, e se dobrar na presença de Deus é se submeter, renunciar aos vícios, renunciar à vida antiga, renunciar aos pensamentos errados. Tem gente que vem, quer seguir o caminho de Deus, mas acha que tem direito de ir no campo de futebol e xingar e falar palavrão. Tem gente que quer seguir o caminho de Deus, acha que é de Deus tudo mais, mas não é honesto. Aqui não basta dizer o que é, o que não é honesto, mas reflita qual é a sua honestidade.
Às vezes a gente falta de honestidade com Deus e vem na igreja e Deus não dá a graça e nós achamos que Deus é culpado ainda. Sabe por que a graça não acontece ainda na tua vida? Porque você tem um impedimento, você tem um guarda-chuva de pecado em cima da tua cabeça e a graça vem e jorra para o outro lado, não entra, porque você tem um impedimento, tem ódio no coração, tem mágoa, tem tristeza, pensa em vingança dos outros, só pensa em si, é egoísta, é apegado com as coisas. Nossa, quanta coisa que tem que mudar. Tem uma língua que precisa pôr um caixão quando morrer para a língua. Tem tanta coisa que causa impedimento, gente, que se resume numa palavra que é pecado. Os 7 que tinham pecado, os 7 morreram. Mas aquele que lutou contra o pecado e viveu a santidade teve a vitória. Porque se você quer ter vitória, faça a vontade de Deus na tua vida. Se você quer ter vitória na tua vida, não tenha Deus pela metade na tua vida. Tenha Deus por inteiro. Renuncie o pecado. Renuncia a vida velha. Renuncia as práticas do mal. Renuncia esse coração duro que você tem. Renuncia. Mas tem gente que vê defeito tudo fora e nunca vê o que está dentro. Mas que se a gente enxerga que está fora, porque a gente conhece. É hora de se converter. É hora de se humilhar na presença de Deus. Que Ele nos liberte nessa manhã. E Ele quer nos libertar. Nesse domingo, que é o domingo também que a igreja celebra a ressurreição. Você sabia que o domingo é um dia tão festivo que não pode nem fazer jejum no domingo? Sabia? Quem faz 40 dias de jejum tem que pular o domingo, porque domingo não tem jejum. Porque domingo é o dia da ressurreição. É uma coisa valorosíssima. Tão sério que quem falta da missa do domingo está em pecado mortal. Pode comungar enquanto não confessar. E se morrer, vai para o inferno. Vocês têm ideia quando está povoado o inferno? Ah, se você for perguntar às vezes aí para um padre, fala, não é isso. Fala assim, o rapaz é formado em direito canônico. Ele está falando que é lei da igreja. Se você é católico, você tem que participar da missa do domingo. Missa do domingo é sábado, depois da meio-dia, já considera as missas que tem, as missas de domingo, até o domingo à noite, que é o calendário judeu. Nós estamos no domingo, o dia do Senhor. Amém? O dia do Senhor. O dia do Senhor. Quem comunga, a Eucaristia é tão séria que eu vou dizer para você. Coríntios 11, versículo 29. Pega lá. Eu preciso falar isso antes de orar com vocês. 1 Coríntios 11, 29. Coríntios 11, 29. Diz assim, ó: aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, leiam junto comigo agora, come e bebe a sua própria condenação. Vamos repetir de novo? Essa palavra é muito séria. Eucaristia não é qualquer coisa, não. Você pensa que você pode fazer o que você quiser e vir na missa aqui comungar?
você vai comer essa condenação, você vai arrebentar nos quintos dos infernos. Desculpa, a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso falar isso. É muito sério, porque às vezes a gente troca a missa por um churrasquinho de domingo, né? Não é o caso. Aí em Santa Bárbara, eu tô falando aqui, não tem esse problema, mas aí em Santa Bárbara já tem. Olha, então vamos de novo, 29, depois o 30, 29 e 30. Vamos ler de novo isso. 1, 2, 3. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua condenação. 30. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados, fracos e muitos mortos. Olha, faz o efeito contrário. Em vez de dar saúde e santificação, traz morte e doença. Eucaristia é algo sério. Sério. Não sou eu que estou dizendo, é aqui. Se eu tivesse trazido o Código do Direito Canônico, que é a legislação da igreja, eu podia ler isso daí para vocês também na igreja. Então, quem comete pecado mortal, está em fornicação, seja o que for, não pode comungar. Porque sobrevém sobre si a condenação. Vá até a confissão primeiro. Você confessa. Faça uma boa confissão. Arrependa dos teus pecados. Faça a confissão e entra dentro da fila da comunhão. Amém? Esse é nós temos um caminho, que é o sacramento da confissão. Arrependa os teus pecados, vá até o sacerdote e se confesse. Confessou, venha para a Santa Eucaristia. Amém? Nós não podemos dar brecha para o demônio. Repita comigo, eu não posso dar brecha para o demônio. Os 7 lá deram brecha e o negócio rodou. Nós não podemos dar brecha para o demônio. Fecha o teu olho nesse instante e vamos pedir essa